Você já se perguntou como impressionar em uma entrevista para back-end? Você já se perguntou que perguntas são feitas em uma entrevista para um desenvolvedor de software back-end? Nesse vídeo eu vou te responder 5 perguntas que eu já recebi em uma entrevista para desenvolvedor back-end. Perguntas que se repetiram, as principais perguntas que eu achei mais interessantes, como eu respondi cada uma delas. Espero que isso possa ajudar você também na sua experiência em possíveis entrevistas que você venha ter. Meu nome é Wallace Rodrigues, trabalho como desenvolvedor de software back-end aqui em Portugal e vamos direto ao assunto. Se você não souber como responder perguntas cruciais sobre segurança, performance, escalabilidade, pode ser um grande erro. No vídeo de hoje eu vou responder 5 perguntas basicamente, extremamente comuns em entrevista para desenvolvedores back-end e mostrar as melhores práticas que você pode ter em cada uma delas. E a primeira pergunta diretamente é: como você protegeria sua API contra uma vulnerabilidade de SQL injection? Essa pergunta é muito comum porque é uma vulnerabilidade muito comum. Então, por se tratar de um ataque muito comum, um ataque que é muito utilizado e uma vulnerabilidade muito comum, se pergunta muito a respeito dela, porque é básico e você precisa saber contornar esse problema. E aí você tem basicamente, você tem 2 principais soluções que você pode optar aqui nesse momento. A primeira e a mais básica é a utilização de uma camada de abstração no momento em que você vai fazer a sua query, por exemplo, no momento que você vai produzir o seu SQL, em vez de você injetar diretamente os dados que você recebeu do seu cliente, ali a variável, sei lá, o filtro de data, um search text que você colocou ali para poder fazer uma pesquisa textual, em vez de você utilizar diretamente no seu código essa variável que você recebeu do seu usuário, você vai utilizar uma camada de abstração que também gera uma segurança maior. Você vai colocar ali um ORM, você vai colocar um Query Builder, por exemplo, no Node.js você tem um Next como Query Builder, você tem também o Type ORM, que é muito conhecido, então você vai utilizar um ORM ou um Query Builder. Se você não sabe o que é um ORM e um Query Builder, aí você tem um problema bem grande, você precisa dominar bem esses conceitos, porque são questões básicas dentro do desenvolvimento back-end. Então essa seria a primeira etapa, colocar uma camada de abstração e não utilizar diretamente dentro do seu SQL, não concatenar dados diretos dentro do seu SQL. Um ponto anterior à API em si, anterior ao processamento de dados e a construção da sua query, que também vai te ajudar a impedir SQL injection, é sanitização dos seus dados. Você vai validar todos os dados, o tipo, se possível utilizar uma regex em alguns casos específicos, onde a variável que você recebe só pode ter determinados valores, então utilizar um regex para poder validar isso e garantir que de fato o que você está recebendo é um dado seguro. E aí você faz a sua consulta à vontade. Essa é a primeira pergunta, ok? E essa é a forma de você responder ela. Você pode utilizar um Query Builder, você pode utilizar um ORM, você constrói uma segurança ainda maior utilizando uma sanitização de dados bem definidas e assim você vai impedir que o atacante faça um SQL injection dentro da sua API. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta é: se o método de criptografia utilizado na sua aplicação fosse comprometido, sei lá, você usa um MD5, um SHA-1, alguma coisa e foi comprometido ou se tornou obsoleto, você abordaria a transição para um novo método de forma segura? Como é que você faria essa transição? E aí você tem alguns cenários possíveis para poder fazer essa transição. Um deles é: ficou obsoleto o método que eu utilizo hoje. A partir daqui, os novos clientes já vão ser criptografados em um novo método. Isso aqui é um fato, isso aqui é ponto pacífico, ok? Ponto sem muita discussão. Você implementa um novo método e a partir daí os novos clientes vão ser nesse novo método. Então você tem algumas opções: ou você mantém um sistema onde você vai utilizar um salt, por exemplo. Então é vital você ter, nesse caso da segunda pergunta, ter um plano de contingência em mente para garantir que os dados sensíveis permaneçam protegidos. Então quando o método de criptografia ele se torna obsoleto, a transição ela precisa ser feita com cuidado, pois os dados eles já foram criptografados e eles precisam ser recriptografados de forma segura. Quem chegou a partir dessa falha de segurança, já vai ser criptografado em um novo método, mas e quem está utilizando o método antigo? Então você tem algumas formas. Primeiro você vai auditar os seus dados criptografados, identificar ali o que precisa ser refeito, ok? Então da data tal até a data tal, tá ok. Da data tal para trás eu preciso refazer esse processo. Então eu posso implementar um novo algoritmo de criptografia de forma gradual, ok? Você pode fazer isso criptografando os dados novos e vai migrando os antigos pouco a pouco, ok? Você vai garantindo que essa base pouco a pouco vá ter uma cobertura total. Você pode utilizar chaves de criptografia rotacionadas também para garantir que mesmo que uma chave anterior ela seja comprometida, você tenha um impacto menor, ok? Então, além do método de criptografia, você tem chaves que são adicionadas a esse método e você pode também fazer o seguinte: você pode enviar para os seus clientes um e-mail identificando: olha, devido ao motivo de segurança, sugerimos que você altere a sua senha. E no momento que ele vai alterar a senha dele, a partir daí vai ser criptografado no novo
método. Então você pode enviar e-mail para todo mundo, claro, isso é mais custoso. Você pode ir fazendo essa mudança gradual, né? Vou aos poucos, eu vou ou recriptografando ou enviando o e-mail, e aí você vai discutir com o entrevistador opções, ok? Olha, existe esse cenário, esse é mais custoso porque eu vou ter que comunicar todo mundo e etc, etc. Pode ser bom ou ruim para a imagem do produto, então existem questões envolvidas dentro disso. Então você pode tratar como uma conversa, apresente pontos de vista, apresente opções, não dê uma resposta aí fechada, porque é um cenário que existem discussões a respeito disso, ok? Pergunta 3. Caso uma rota da sua API precise consultar milhares de dados, um alto volume de dados, ok? E em seguida você precisa integrá-los com uma outra fonte de dados. Então esses dados eles vão ser consultados, processados e depois retornados para o seu front-end, para o seu API REST, quem estiver consumindo isso, ok? Então quais estratégias você utilizaria para minimizar a latência dessa operação? Milhares de dados consultados, processados e devolvidos. E aí você vai explicar, ok? Quando a gente trata com grande volume de dados, a gente tem algumas possibilidades dependendo do modelo de negócio, claro, né? Então é muito importante pensar em performance da aplicação, pode impactar a experiência do usuário. Então a gente tem, primeiro e mais básico de tudo, paginação e limitação de dados, né? Você não vai liberar na sua API milhões de dados de uma vez, você vai utilizar um método de paginação. Isso é muito básico. Você pode utilizar cache também, que armazena os resultados mais frequentes acessados através da sua API. Por exemplo, o Redis é uma cache muito comum de se utilizar, uma biblioteca uma ferramenta, ok, de cache muito comum de se utilizar. Tem o Memcache também. Então, existem algumas opções no mercado que você pode utilizar para evitar que a API precise consultar o banco de dados e uma segunda fonte toda a requisição. Então, você já tem uma cache ali no seu servidor. Você pode utilizar um processamento assíncrono e fila de tarefas, ok? Então, são muitas requests, você pode utilizar um Kafka, você pode utilizar um Rabbit, alguma coisa do tipo, para gerar uma fila. E esses dados vão sendo processados um a um para não causar um pico de processamento no seu servidor. E também, eu acredito que você tenha pensado, quando a gente fala em autoprocessamento de dados, paralelização, processamento paralelo, programação paralela. Você pode utilizar threads, você pode utilizar algum tipo de gerenciamento de processos paralelos para poder acelerar o processamento dos seus dados, ok? Existem algumas linguagens que fazem isso mais a fundo, como o caso do Elixir, ou Elixir, não sei o nome, a pronúncia correta, mas essa linguagem ela faz um gerenciamento a nível de núcleo de processador, então você consegue levar essa questão do paralelismo mais a fundo. Então é só um dos exemplos de como isso pode ser solucionado. Pergunta número 4. Em quais cenários, ok, você optaria por adotar uma arquitetura de microserviços em vez de um monolito? E aí muita gente, principalmente no começo, logo vai falar, não, o microserviço é muito melhor, não sei o que, já vai querer defender uma bandeira ou alguma coisa do tipo. Mas a grande questão é, por que utilizar microserviços? Quando é necessário? Então essa escolha ela vai depender muito do tamanho das necessidades do projeto, ok? Então vamos explicar alguns cenários. Primeiro, quando a aplicação precisa escalar rapidamente, então só uma parte do sistema precisa de mais capacidade de processamento e você não precisa aumentar todos os servidores, você precisa aumentar somente o processamento e a capacidade de memória de um servidor específico de uma parte do teu produto. Então aquele produto poderia virar um microserviço para que você consiga escalonar somente aquele setor do seu projeto. Quando diferentes times, por exemplo, estão trabalhando com diferentes tecnologias, seu produto ele necessita de uma solução em Python, de uma solução em JavaScript, uma solução em Java, então você consegue criar microserviços de tecnologias diferentes, também é uma forma de você ver a necessidade de microserviço. E também quando sistemas que exigem alta disponibilidade, né? O microserviço ele ajuda a isolar falhas de modo que uma falha em um serviço não impacta na aplicação como um todo, mas aqui a gente está falando em grandes escalabilidades, a gente não está falando de um CRMzinho que só faz CRUD ou coisas do tipo. E a última pergunta 5 é, qual a cobertura ideal de testes unitários para sua API? Quantos por cento seria interessante de coverage nos seus testes unitários? E aí você pode conversar a respeito da importância de testes unitários, porque que a utilização de testes tem uma cobertura grande, é importante para reduzir riscos dentro do projeto, reduzir falhas, reduzir bugs e uma série de questões, mas você também pode apresentar que não existe um número ideal, não quer dizer que 70, 80, 90% de coverage é o ideal a ser alcançado. O ideal é que você faça uma cobertura das funções críticas, dos pontos críticos do projeto. Então é muito mais uma questão de qualidade de testes do que quantidade de testes. Então tente explicar isso e tente mostrar que você reconhece a importância dos testes, mas entende que uma cobertura vai muito além de alcançar uma porcentagem muito alta. Então essas são 5 perguntas que eu tive em entrevistas como back-end aqui na Europa. Espero que elas te ajudem a se preparar, a estudar um pouco mais sobre o que é feito de perguntas, quando falando da parte teórica das entrevistas, né? Que é feito de perguntas para back-end. Espero ter te ajudado. Curte, comenta, faz sua maracutaia aí e até a próxima.